Muito bem, no nosso Hora da Prosa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que reflete na vida da vida de todos nós, né? Como consumidores e a gente tem que procurar entender que algumas coisas, quando demoram, elas têm um porquê. Não é porque um produto não chega imediatamente às prateleiras de uma loja, é porque o fabricante não quer, é porque alguma coisa, né, vai segurando. A gente tem que entender que tudo que chega às lojas de uma loja, às prateleiras de uma loja defensiva, por exemplo, ela passa por rigorosos, digamos assim, rigorosas análises, mas também existem algumas coisas que emperram esse avanço, né? E para a gente entender tudo que está acontecendo sobre o PL 1459/2022, que tramita no Congresso desde 99, né? Que está sendo atualizado agora, né? Uma substituição. A gente está recebendo hoje o Dr. Guilherme de Castro Souza, que é sócio do escritório Oliveira de Souza, situado em Brasília, e que atua desde 98 como interface junto aos órgãos públicos reguladores, como o Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, INCRA, entre outros. A especialização nos aspectos jurídicos da agroindústria permite à banca auxiliá-las no cumprimento das regulamentações em setores como, por exemplo, o de proteína animal, defensivos agrícolas, medicamentos veterinários e replicadores de sementes. Como eu já disse, esse PL, ele tramita no Congresso Nacional desde 99, já passou pela Câmara e agora está no Senado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Olá, doutor, tudo bem? Como vai, Cláudio? Tudo bem? Tudo ótimo. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você e contribuir com um tema tão importante para a dinâmica da economia brasileira e da alimentação de toda a nossa população. Perfeito. Doutor, vamos procurar entender um pouquinho qual é o impacto de um PL, né? De um projeto de lei dos defensivos para as empresas do setor do agro. Tá, vamos lá. Essa atualização normativa, legislativa, ela é uma demanda já muito antiga, de muitos anos. O Brasil hoje ele é um dos países mais regulados no registro de defensivos agrícolas e, falando agora com a nova nomenclatura que está dentro desse PL, seria pesticidas, né? Uhum. Então, nós temos um dos sistemas mais regulados para pesticidas. O que isso leva? A gente leva muito tempo para conseguir registro de novos produtos. E não só de novos produtos, como novos produtos, aqui me referindo a novas tecnologias. Também produtos genéricos ou produtos equivalentes, depois que cai a proteção patentária daqueles estudos que foram desenvolvidos por grandes corporações, e assim que cabe, você poderia registrar novos produtos formulados utilizando aquele princípio ativo que era protegido. E isso faz com que você consiga ter uma maior diversidade de produtos, uma maior diversidade de fornecedores, o que leva ao barateamento dos produtos. Então, isso é uma dinâmica que já havia há muito tempo de um sistema que estava ficando muito engessado, né? Esse novo PL, com esse substituto que veio ali do ano passado da Câmara dos Deputados, ele busca desburocratizar e facilitar isso sem pecar pela qualidade, sem pecar pela segurança de todo cidadão, a segurança do sistema, tenta tornar mais célere esse sistema de registro de produtos pesticidas. É importante que você que nos acompanha entenda muita coisa que... Você vê, o projeto inicial é de 99, né? Muitas tecnologias, muitos produtos, até ingredientes, digamos assim, que vai num determinado produto, ele já sofreu atualizações, né? Então, esse substitutivo, na verdade, ele procura trazer ainda mais segurança para todo mundo, tanto para quem faz o uso do produto, para quem vai consumir os produtos onde foram usados esses defensivos, né? Agora, vou falar um pouquinho de procedimento, né? Qual que é o procedimento para a empresa que tiver seu produto proibido? Porque é um ambiente muito complexo. Eu acredito que se não houver uma assessoria jurídica durante esse processo,
as coisas se complicam ainda mais. Como é que faz isso? Quando a empresa emperra, chega nesse ponto e a coisa emperra, como proceder? Como seguir adiante? Tá. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco do sistema também para o registro e depois a gente falar um pouco Bora lá. Dessa situação. Na dinâmica atual, quando nós vamos falar de entrar com o pedido de registro de um produto, vamos falar uma tecnologia nova, inclusive recentemente teve a aprovação de um produto que é uma nova tecnologia, uma nova molécula que foi registrada. Então você tem que desenvolver estudos para serem apresentados tanto perante a Anvisa quanto perante o IBAMA e ainda no MAPA. Cada um dentro da sua competência, mas todos ao mesmo tempo. Mas são 3 processos diferentes a serem acompanhados. Então, veja, existe aqui uma burocracia e um trabalho excessivo a ser feito. Na Anvisa, nós vamos ter a análise da questão de toxicidade, da segurança humana, da saúde humana, seja do trabalhador que está utilizando esse produto ou está na fabricação do produto, seja do consumidor final, quem vai consumir um alimento, alguma coisa. Todo o processo. Vai ser feito esse estudo, que seria o IAT. Depois nós vamos para o IBAMA, que é a ecotoxicidade, que a gente vai falar de proteção ao meio ambiente, quais danos eles podem causar, se afeta excessivamente os polinizadores, peixes e fauna e flora nativa, que seria o PPA. E a gente tem a análise da eficiência agronômica junto ao MAPA. E o MAPA vai, basicamente, analisar o produto se dispõe a atacar determinada praga, uma determinada, vamos chutar aqui a mosca branca. Ele é efetivo nisso? É efetivo. Está cumprindo a função? Tá. Então, esse estudo está ok. Em tendo a aprovação dos 3, o órgão registrante, no caso da agricultura, é o MAPA. Então, ele pega esses 3 estudos que tramitaram separadamente em cada um dos órgãos para se ter o registro. Essa é a dinâmica que a gente tem até agora e que o IBL quer mudar. Nessa dinâmica, a gente estava levando muito tempo para o registro. Nós temos casos aí de 5 a 8 anos para se ter o registro. Na tecnologia nova, você tem a proteção patentária. Via de regra, 20 anos, mas sempre tem alguma forma de estender um pouco essa proteção. Terminada essa realidade, aí nós vamos para o segundo ponto, que seriam os registros dos genéricos, dos equivalentes, e aí a gente começa. Entrando agora na sua pergunta, sobre a proibição de um produto. Nós temos algumas realidades a serem consideradas. Nós temos uma autuação que você receba, que diga, olha, você se comprometeu a fazer um produto de tal forma, seguindo tais procedimentos, com tal formulação, mas você não cumpriu aquilo que você se comprometeu. Você não está seguindo aquilo que você se comprometeu. Então, eu vou te autuar e aqui você pode perder o registro desse produto. Isso é uma realidade. Nessa realidade, você tem como fazer defesas administrativas, né, no auto de infração e defender a rigidez do processo, defender de que o produto ele está mantendo todas as suas características e sua efetividade. E ali você vai fazer uma defesa administrativa e, em último caso, você vai para uma situação judicial. Essa é uma realidade de cancelamento de registro. A outra situação, que é uma que vem preocupando muito o setor, principalmente os produtores, né, o produtor de soja, de milho, algodão, são os processos de reavaliação das moléculas. Que isso vem acontecendo tanto na Anvisa quanto no IBAMA de uma forma mais incisiva nos últimos anos. E nós tivemos o caso da molécula paraquat, do carbendazim, da imidacloprida, que são moléculas que estão sendo tiradas agora do mercado, porque o Estado entrou em um processo de reavaliação pós queda das patentes, né, pós a proteção patentária, e começou a analisar os riscos que eles causariam dentro de um cenário, né, e cada órgão fazendo sua avaliação, tendo
discussão dos setores, tudo. Essa realidade, ela não é tão individual quanto uma autuação que tira o seu produto do mercado. Isso você está tirando uma molécula, você está tirando todos os produtos que estão sendo comercializados ou que estão na fila de registro, que o IMIDA foi um exemplo disso. Eu acho que a imidacloprida no IBAMA, a reavaliação já tem 10 ou 12 anos, que ela era do IBAMA, e eu acho que eram aproximadamente 30 produtos já registrados e tinha mais de 40 na fila para registro. Tá? Entendi. E esses produtos, e acabou que, a partir do momento que se iniciou a reavaliação, nenhum outro foi deferido. O registro não foi mais deferido. Tá? Nesse caso, o que vem ocorrendo muito, são criados grupos, normalmente grupos para a proteção desse produto, para a defesa desse produto, grupos de trabalho, via de regra liderados por aquela parte que era detentora da patente. Isso porque ela é quem tem a maior parte dos estudos do desenvolvimento do produto. Os estudos foram feitos na época do registro da molécula, enquanto uma molécula nova no mercado. Uhum. E eles fazem esse grupo de trabalho, uma força-tarefa, para buscar reverter ou mitigar esse cenário. Né? O IMIDA, que é um neonicotinoide, e hoje a gente vê uma discussão mundial, principalmente na Europa, sobre os neonicotinoides e seus efeitos nos polinizadores. Se tirou pulverização aérea, eles foram tirando várias utilizações. E agora o IMIDA está num phase-out para sair totalmente do mercado. Ele entrou no phase-out. Nessa situação, tem que se ter efetivamente uma força-tarefa atuante. Você tem aí mecanismos administrativos, mecanismos de relações institucionais e governamentais para buscar perante o Congresso a defesa desses produtos, da manutenção desses produtos. E você tem também a força judicial. A força judicial, qual o grande problema? É mérito administrativo. A gente está falando de uma questão muito técnica que o juiz não entende. E você, eu não falo assim que eu estou criticando o juiz, eu sou advogado, não. Eu entendo de uma forma muito rasa, né, a dinâmica e os efeitos que podem causar. Eu entendo em decorrência do que os meus clientes me passam. Eu acho que é uma questão extremamente complexa, como o senhor mesmo já disse, né? O juiz, ele tem as suas limitações de conhecimento, né? Ele atua brilhantemente dentro da sua área específica, que é o direito. Porém, quando se trata de assunto dessa natureza, fica muito complicado para um juiz realmente arbitrar sobre determinada matéria, principalmente com que envolve um conhecimento científico tão grande. Agora, claro que eles devem buscar aí o auxílio de pesquisadores, cientistas, mas mesmo assim é um assunto extremamente complexo. Por isso que é importante, quando a gente se encontra numa encruzilhada dessa, a gente ter a assessoria, né, ter ao nosso lado uma bancada experiente justamente nesse processo, porque é aí que vai fazer realmente a diferença, né? A gente tem assistido aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, até com uma falta de bom senso das pessoas, falando sobre os defensivos no Brasil. Como o senhor mesmo já explicou agora há pouco, nós somos um país extremamente regulamentado se compararmos a outros países, né? Eu acredito que a gente vem fazendo a nossa lição de casa muito bem. O que eu acho assim, um pouco equivocado, que as pessoas precisam entender, é que nós estamos fazendo muito melhor do que muitos outros países que nos criticam. Então, é importante a gente observar, ficar um pouco mais atento do que acontece no nosso Brasilzão aqui, principalmente quando se diz respeito aos defensivos. Cabe aqui um parêntese, por exemplo, quanto à utilização. Todo produto
que passa por um processo rigoroso como esse de aprovação em todos esses órgãos, quando ele não é utilizado da forma com que o fabricante orientou, qualquer produto ele vai ser danoso a quem usa, né, a quem aplica ou a quem consome. Então aqui vale o bom senso, né? Então não adianta sair criticando produto e aplicador assim a esmo. Não, todo produto, até um carro, ele se torna uma arma na mão de um péssimo condutor ou de um condutor irresponsável. Bom, e como é que a gente segue adiante aí, doutor? Em que sentido? Não, a gente chega nesse ponto que a gente tem essa dúvida aí. Bom, o processo é longo, é complicado, o juiz, como a gente chega no momento, ele né, o conhecimento dele é jurídico, não é técnico do assunto, né, e a gente tem que seguir. Agora, existem mudanças aqui que estão previstas no setor agora em 2022 que podem impactar ainda mais o setor? No PL, com certeza. Vamos lá. O PL ele tem várias dinâmicas. Lembrando que, assim, eu acredito que os maiores interessados nessa atualização do PL seriam os produtores. Sim. O agricultor, efetivamente. Porque ele quer baratear o seu processo produtivo. Então, quanto maior for a diversidade de produtos e a diversidade de fornecedores, naturalmente a concorrência faz com que os preços caiam. Sim. Então, eles são os maiores interessados. Mas, ao mesmo tempo, eles querem tecnologias que sejam eficientes. Muitas vezes uma molécula nova ela vai ser muito mais eficiente do que uma antiga que já até começou a criar resistência. Uhum. Né? Fazendo o paralelo com o medicamento, que é muito bom fazer esse paralelo, se você utiliza indevidamente um remédio, principalmente um antibiótico, em algum momento aquela bactéria, aquela doença, ela cria uma resistência ao remédio. Eu posso fazer um parênteses aqui, que o senhor foi muito feliz nessa analogia aí. As pessoas chamam erroneamente, até por falta às vezes de conhecimento, os defensivos, que hoje, graças a Deus, são chamados de defensivos, chamavam de veneno, né? Na verdade, aquilo que o produtor está aplicando são remédios para doenças que estão atacando a planta. Sim. Então, são remédios para a planta. Sim, sim. Né? Ele faz mal para aquele inseto, para aquela praga que está afetando Daí que vem, então, eu acho que foi muito feliz nessa explicação. Sim. E é importante também as pessoas terem consciência do seguinte: a gente tem, eu acho que a população, por uma questão, a narrativa ela é muito boa se você pensar, né? É um veneno, faz mal, vamos fazer uma agricultura sem veneno, uma agricultura orgânica. Eu acho super bonita essa situação. Porém, uma agricultura orgânica ela demanda mais espaço, porque ela perde eficiência. Então, sim, você vai demandar mais espaço, vai desmatar mais para conseguir manter o mesmo nível de produção e olha lá se você vai conseguir. Uhum. E as pessoas, não pode usar na lavoura esse veneno. Vamos usar o termo veneno só pelo paralelo que eu vou fazer aqui. Mas você chega em casa, vê uma barata, você pega aquela lata de inseticida e metade dela para matar uma barata. E quando você vai ver qual é a molécula que está naquela lata de veneno, isso é a mesma que você está usando na lavoura, a mesma que você está usando para um controle ambiental, no caso de uma praga alienígena que está afetando a floresta nativa. Então, ninguém critica quando é utilizado para proteger o meio ambiente, ninguém critica quando é utilizado para detetizar a sua casa. Pois é, e ninguém limpa a casa direito depois de uma detetização. Essa é a maior mentira que existe. Ninguém limpa direito. Uhum. Você fica convivendo com aquele veneno, né, para barata. Sim. E acaba isso, né? Sim, mas muitas vezes é o mesmo veneno que é para uma lagarta, que é para uma mariposa. Então, e tem uma diferença. Na agricultura, hoje, nós somos tão regulados que a utilização ela é muito profissional. Uhum. A utilização, ela nos protege muito. Eu acompanho muito a aviação agrícola e a quantidade de certificações que
é necessária para um avião decolar para fazer uma aplicação, e o controle que se tem sobre aquela aplicação, onde o proprietário pode ver hoje em dia, praticamente em tempo real, o que está sendo aplicado, onde está sendo aplicado, e essas tecnologias permitem que, por exemplo, seja programada uma distância de segurança de uma APP, enfim, de uma área povoada, aquele equipamento ele desliga. Sim. Entendeu? Ele interrompe a pulverização. Então, assim, eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho mais o nosso horizonte para entender melhor essas coisas e não sair aí disparando e criando falsas verdades, né? Com certeza. Eu entendo que o melhor é que todos nós busquemos nos aprofundar sobre os temas, entender. Muitas vezes o que é falado tem algo por trás. Existe um interesse muito forte. São vários os interesses. E esses interesses, às vezes, eles acabam distorcendo a dinâmica do processo. Entenda, quem quer fazer produção orgânica, faça, tem um valor agregado muito alto. Eu considero isso um nicho. Perfeito. É um nicho. E é ótimo ele. Mas, ao mesmo tempo, veja, a cada ano a FAO aumenta a expectativa de produção de alimentos no Brasil. O Brasil tem que produzir mais. Porque hoje nós temos uma população grande interna para alimentar e nós estamos alimentando hoje vários outros países. É interessante o senhor falar isso, sobre esse levantamento da FAO, quando ela fala que nós devemos, ou seja, nós temos que produzir quantidade X de alimentos, porque até 2050 a população vai ser isso, eu acho que acaba jogando para nós uma grande responsabilidade, porque nós somos hoje o único país que tem condições de fato de crescer, aumentar a sua produção, preservando o seu meio ambiente. Isso está claro, isso aí só um cego não enxerga isso. Porque os outros países já não têm mais como crescer, não tem área. Por exemplo, a quantidade a produção por hectare já está no seu limite. Enfim, então hoje nós temos, se nós quisermos, nós podemos ampliar e muito a nossa produção, deixando o meio ambiente como está, quietinho, sem afetar em nada. Preservando o meio ambiente, sem desmatar mais nada, nós conseguimos aumentar a nossa produção. Uma coisa que eu sempre defendo: muita gente fala que o Brasil não tem tecnologia, nós não somos criadores de tecnologia. Isso, para mim, é uma falácia gigantesca. Em produção agrícola, pecuária, o Brasil é exemplo no mundo inteiro. Você não tem, no mundo, um país que tenha produção em ambiente tropical tão eficiente quanto a nossa. Um exemplo disso que o senhor falou, por exemplo, o plantio direto foi desenvolvido no Brasil. Em comparação ao plantio tradicional, preparo do solo tradicional, o plantio direto, ele traz tantos benefícios em todos os sentidos e as pessoas se esquecem disso. Tecnologia de produção, integração lavoura-pecuária, floresta, são pontos que o Brasil desenvolveu. Então, e são exclusividade nossa, porque onde você vai fazer isso nos Estados Unidos? Não. Você vai fazer isso na Austrália? Não. Você vai fazer isso na Europa? Menos ainda. E a gente, o Brasil comete, na minha visão, um erro se... Eu tomo a liberdade aqui de não ser o dono da razão. Mas, assim, na minha visão, comparar com Estados Unidos, com a Europa, Canadá, é muito complicado. Trazer boas práticas desses países é excelente, desde que a gente adapte a nossa realidade. Porque Estados Unidos, Canadá e Europa, eles têm um vazio sanitário necessário, que se chama inverno. Eles não produzem nada. Não tem como. Não tem. O inverno bateu, acabou. Lavoura foi embora. E quando a gente chega aqui na realidade do Brasil, nós temos locais que estão tendo 3 lavouras no ano, sem contar uma integração com a pecuária ou até integração com a floresta. Então, é um terreno que a sua produção, o aproveitamento e a eficiência da sua produção é muito alto. E a gente não tem isso em outros países. Para que as pessoas possam entender, nos Estados Unidos, por exemplo, ali na região digamos no cinturão do milho, né, que eles chamam de Corn Belt,
Ali, em algumas regiões, chega novembro, eles estão desesperados para acelerar todo o trabalho, porque conforme o inverno e a quantidade de neve que cai, eles não conseguem retirar, fazer a colheita do milho, entendeu? No estado de Wisconsin, onde eu morei, por exemplo, ali chega um momento que você tem que retirar o milho, correr e plantar o trigo de inverno. Mas se você não fizer isso na janela certa, ou se o inverno antecipar, esquece, você não faz absolutamente nada, porque o solo vira um concreto. Exatamente um concreto. E esse vazio sanitário, ali mata a praga, mata tudo que tiver, entendeu? Né? Ou ela hiberna, mas durante 4, 5 meses, ela fica ali, né? Não é o que acontece aqui no Brasil. Nós somos uma máquina que trabalha 24 horas durante 365 dias por ano. E o manejo disso é muito difícil. E é onde nós somos muito eficientes. Hoje nós temos um conhecimento para o manejo gigantesco. Se você colocar alguém desses climas temperados aqui no Brasil para tentar fazer um manejo, ele se perde. Ele se perde nos primeiros 3 meses. Então veja, o Brasil tem muita tecnologia para a gente trabalhar, e esse PL ele é uma atualização para buscar facilitação disso. Olha, a gente já falou aqui de alguns tópicos, né, que mudanças estão previstas, foi o que a gente falou agora, mas e como é que deve ser esse funcionamento, né, na prática dessa lei de autocontrole para as empresas do grupo agropecuário, doutor? Aí a gente está mudando, vai como é que isso vai funcionar na prática? Agora vamos mudar o autocontrole. O autocontrole, ele é um processo interessante. Era muito comum, o Brasil se adaptou muito na sua produção a depender da validação do Estado. Então era bom para exportação você ter o Estado validando os seus processos. E nem sempre quem valida sabe o que está fazendo. Ocasionalmente. Porque a gente sabe que existem em todos esses departamentos que nós citamos aqui agora há pouco, tem a parte técnica, né, tem a parte burocrática, mas tem aquele cidadão que fica ali no gabinete. A gente sabe disso. Essa é a realidade brasileira. Pessoas que ficam no gabinete, que com uma canetada, eles tomam uma decisão que afetam todo um setor, toda uma sociedade. Eu acho que essa é a minha maior preocupação. O autocontrole, ele traz um benefício. O Estado, ele não tem braço para controlar tudo. É impossível. O Estado vai ser gigante. Se você for pensar proteína animal, quantos frigoríficos nós temos em atividade hoje? Se você for pegar frigorífico de frango, de boi, suíno, caprinos, jacaré, até porque isso a gente tem também aqui no Brasil, não tem como. Você tem um fiscal para ficar numa unidade 24 horas, é impossível. O abate começa às 4, 5 da manhã, ele tem que fiscalizar aquele gado, ele que vai fechar a carga, dando a certificação para exportação. É uma dinâmica que é impossível o fiscal ele efetivamente cumprir visualmente e estar presente no processo inteiro. Então, eu acredito que até foi uma dinâmica da proteína animal que ensejou mais a questão do autocontrole. E o autocontrole, ele vai passar mais responsabilidade para as empresas, dando para elas autonomia. Qual a questão do autocontrole? Vai ter escalas, né, a serem seguidas, e aquela escala mais alta, você vai ter que ter um nível de profissionalismo, de monitoramento, de rastreabilidade do seu processo no todo, que vai lhe gerar muito custo. Na prática, na minha visão, quem vai atingir esse nível maior de autocontrole? As grandes corporações. Nós que tem capital, que tem estruturação para efetivamente seguir esse processo. As pequenas e médias, elas vão conseguir adotar? Em parte, sim. Eu acredito que sim. Lembrando que o autocontrole ele não é obrigatório. Você opta por adentrar no autocontrole ou não. Não é algo que vai ser imposto pelo Estado, todo mundo vai ter que seguir o autocontrole. Então, na dinâmica da proteína animal, ainda vai existir CIF?
vai existir CIF para aqueles que não conseguem, para aqueles que não têm o interesse em seguir o processo do autocontrole, porque dependendo é interessante que eles ainda continuem a ter a validação do Estado. Né? Agora, quanto mais responsabilidade esse produtor tiver, eu acho que ali ele vai comandar a sua vida, digamos assim. Então, acho que é importante ele ter essa responsabilidade até para que sair da dependência. Primeiro, sair da dependência do Estado, da mão do Estado. Porque a mão do Estado, eu já vejo alguns frigoríficos tendo aí alguns problemas. Até, por exemplo, tem frigorífico que trabalha com um fiscal. Se essa pessoa, de repente, fica doente, para a produção dele. Para total. Imagina. Eu já vi realidades, assim... O nosso escritório trabalha muito para a agroindústria. Então, eu advogo para frigoríficos também. Tenho 10 anos de advocacia, 10 anos que eu atuo com frigorífico. Eu já vi realidades do Estado tentando cumprir a legislação adequadamente, em que um fiscal federal, sua carga horária de 8 horas, ele estava titular em um frigorífico, em um CIF, substituindo em um outro CIF e ainda fazendo as fiscalizações esporádicas, que seriam ali de mel e outras produções. Deus. É possível ele fazer essa certificação? Não. E foi o Estado quem colocou ele. Então veja, o Estado não tem braço. E o Estado tentou criar formas de cumprir. O Estado tentou. Isso a gente tem que também pontuar. Criou formas de ter mais pessoas dentro do CIFES sem que seja o fiscal. O fiscal coordenava todo esse trabalho. Mas mesmo assim é uma dinâmica que se torna muito difícil. Muito difícil de ser cumprida. E hoje as empresas veem que o que antes era vantajoso, hoje está se tornando um custo, uma paralisação. Imagina numa unidade de frango você pegar uma fiscal, fiscal não, desculpa, hoje é AFA, né? Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Você pegar um AFA que não está num dia bom, está com enxaqueca, está febril. Não está bem. E aí, ser humano. Ele pega numa unidade de frango e fala, olha, vamos reduzir a velocidade da linha. Se você fizer isso, você tem um efeito cascata gigantesco. A do frango é uma das mais sensíveis. Porque o ovo que foi colocado hoje, ele já tem data para ser abatido. Ele já tem data e turno. Tudo certinho. Então, você diminuiu a linha, diminuiu a velocidade da linha, vai acumular caminhão no pátio. Tanto caminhão para pegar carga, como caminhão para deixar os animais vivos. Acumulou no pátio, vai passar do tempo de jejum adequado dos animais. Passou do tempo de jejum adequado, aí você estaria atentando contra o bem-estar animal. E se tiver calor, então? Vai ter mortandade, vai ter muita coisa acontecendo. E aí, se você atentou contra o bem-estar animal, você é autuado. E aí você acumula caminhão no pátio. Acumulou caminhão no pátio, em algum momento, não vai ter mais tomada para o caminhão frigorífico. E aí você não garante a temperatura daquela carga. Não garantindo a temperatura daquela carga, você perdeu parte ali da sua rastreabilidade e vai ter que ser condenada aquela carne ou para um tratamento térmico, que é onde você vai garantir a segurança dela, microbiológica e tudo, ou você vai descartar. Puro e simples. E aí eu tô falando, se você pegar um caminhão, um container ali de 40 polegadas, salvo engano, é 45 toneladas. 45 toneladas de carne vão pro lixo. Vai virar ração animal. Então, é muito complicado essa dinâmica, você depender de uma pessoa só para a sua unidade, que tem potencial, tem capacidade de fazer uma produção adequada, garantindo todos os controles, que o maior interessado em garantir esses controles é a própria indústria. Porque se ela começa a falhar com o seu consumidor, o consumidor para de comprar o seu produto. O ônus é todo dela. Então, ficar dependendo de um fiscal, que era interessante antes, diante do tamanho que se tomou a parte da proteína animal, ficou muito complicado de depender exclusivamente deles. Agora, é importante a gente lembrar que o autocontrole ele não vai afetar só a proteína animal.
cada setor produtivo fiscalizado ali dentro da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, ele vai ter que, de alguma forma, regulamentar o autocontrole. Então, a indústria de defensivos, ela pode sim adotar o autocontrole. Onde que a lei do autocontrole ela não vai poder seguir? Apenas no procedimento do registro dos produtos. Entendi. Esse vai seguir a 7.802, vai se manter a 7.802. Se o PL passar, vai seguir o texto do PL. A parte do registro. Mas a produção você vai usar o autocontrole. Medicamento veterinário, igualmente. Replicadores de semente, igualmente. Bebidas, todos os setores que estão ali no guarda-chuva da defesa agropecuária vão ter que se adaptar. Uhum. Vão ter que criar uma regulamentação para... Eu acho que isso é um grande avanço. Eu entendo que sim, mas a regulamentação ela tem que ser muito bem feita. O que é importante que se ocorra? Os setores realmente participarem desse processo. Porque em breve, se ainda não foi publicado, em breve vai ser publicada a consulta pública do autocontrole pelo próprio Ministério da Agricultura, para passarmos aí para essa fase da regulamentação. É importante que o setor seja muito ativo na sua participação, para não deixar a revelia, não deixar que o Estado decida dentro de uma realidade que muitas vezes o Estado não consegue ver. Eu acho que ganha todo mundo nesse processo, principalmente porque tira um pouco do braço, né? Ele vai exigir menos braço, vai dar mais flexibilidade, né? Mas vai trazer para a empresa, para a área de produção, mais responsabilidade, porque é a história da empresa que vai estar ali sendo ela mesma responsável por que vai acontecer com ela, né? Sim. E eu acho que a gente vai completar esse ciclo. Vai ser um processo longo, talvez traumático em alguns setores, né? Para algumas empresas, mas vai exigir muito mais a atenção de todos os lados, né? O governo vai poder chegar com mais facilidade a essas áreas autocontroladas, né? Eu acho que vai ser mais eficiente. Eu acho que o produtor, a produção será mais eficiente, vai ter os seus percalços, mas eu acho que a gente está tendo um avanço muito grande aí. Eu acredito que sim. Eu parto do mesmo entendimento. Bom, se em algum momento desse nosso bate-papo aqui eu esqueci de comentar algum detalhe, eu queria que o senhor ficasse à vontade para me cobrar aqui, viu, doutor? Olha, eu acho que uma parte que eu esqueci de pontuar, e aí voltando um pouco nos defensivos, tá? Um grande problema que sempre ocorreu é a falta de pesticidas para minor crops. As grandes corporações que criam, que desenvolvem os estudos, eles pensam nas grandes produções. Soja, milho, cana e por aí vai. Só que dentro do Brasil, dentro da nossa cesta alimentar, nós temos vários produtos que têm um potencial comercial muito grande, principalmente para a agricultura familiar, que seria ali hortifruta. Vamos colocar couve, coentro, pimenta do reino. São produções que têm um potencial econômico, que geram emprego, geram arrecadação, faz com que a economia circule, mas que elas ficam muito dependentes ou da sorte, porque não pode usar nenhuma espécie defensivo, né? A gente já teve algumas atualizações, ou vai utilizar o off-label, que é proibido, não pode ser utilizado. Então, se bater uma fiscalização, essa pessoa vai ser autuada e, dependendo, pode perder a sua lavoura inteira. A dinâmica desse novo PL, nós temos aí um processo de facilitação para autorização de utilização desses produtos. Perfeito. A grande corporação ela não vai fazer o estudo para a pimenta do reino, para o coentro. Não vai. A gente sabe disso. Não tem um interesse para ela. Então, as associações, elas podem, sim,
desenvolver os estudos e pedir autorização para o Ministério da Agricultura, para o Ministério autorizar a utilização nessas lavouras. E isso vai ser muito bom, porque eles vão poder utilizar produtos mais baratos, produtos que já estão no mercado há muitos anos. Seguros, sim, ou se não são, é aquilo, nós temos remédios que tomamos que eles não são exatamente seguros, eles têm efeito colateral, mas são efeitos colaterais que nós conseguimos controlar. Sim. Então, nós teremos defensivos que, às vezes, em decorrência de uma determinada praga, ele é um pouco mais nocivo, mas nós temos métodos de controle. Sim. Isso vai baratear a produção, vai aumentar a efetividade da produção de hortifrutas e vai fazer com que a gente consiga melhorar esse processo. Eu acho que é interessante também a gente observar que essas associações que ficariam, digamos, responsáveis por isso, treinassem também o pessoal da agricultura familiar, porque a gente percebe que muitas pessoas que atuam, né, a gente tem uma atuação muito grande da agricultura familiar, mas eles ainda incorrem em erros no uso desses defensivos, não usando EPI, enfim, a gente observa muito isso, né? Quando a gente fala de uma grande empresa do agronegócio, né, principalmente da agricultura, ela faz uso dos seus EPIs, enfim, segue todas as normas e regulamentações para aquela aplicação, o que já não acontece, principalmente com relação aos EPIs, não estou nem dizendo com relação à aplicação de determinado defensivo ou não, mas a utilização do EPI correto para esses aplicadores, né? Sim. Então, acho que é muito importante essas associações de produtores ficarem atentas a isso. Enquanto eles caminham nesse sentido, também levar mais segurança na aplicação para os seus usuários. E também para evitar resistência. Então, a utilização adequada e correta daquele pesticida para evitar a resistência da praga, para evitar na frente um problema maior. Sim. Né? E uma outra atualização que está vindo, um mercado que vem crescendo, são os biológicos. E nós teríamos aí a legislação dos bioinsumos. Isso quer dizer que vai se disseminar os biológicos. Os biológicos vão ser muito bons, inclusive, para esse tipo de agricultura. Esse tipo de agricultura é o que o orgânico ele tem maior efeito visual. Assim, então, a disseminação dos biológicos pode ser algo muito bom. Seria ali a utilização de bactérias, vírus e outras modalidades, até insetos estéreis, mas que eles atacam uma determinada praga. Isso vai facilitar e vai aumentar a diversidade de formas de defesa. E isso é o que todo produtor quer, das grandes e das pequenas produções, eles querem ter diversidade de métodos de defesa. Isso barateia a sua produção, isso evita a resistência, isso aumenta a eficiência da sua produção. Então, nós estamos vivendo um momento complexo, mas que, ao mesmo tempo, muito rico de oportunidades de melhorar a nossa produção, em todos os sentidos. Interessante que a gente estava falando de autocontrole agora há pouco, né? Isso também é uma forma dele, né, se autocontrolar. Ele precisa ter esse autocontrole também, principalmente com relação ao uso, né? Dosagem, enfim, seguir exatamente o que dita o fabricante do produto. Vai evitar uma série de problemas. A resistência é um deles, como o senhor mesmo já disse, mas também vai evitar até o desperdício econômico, né? Porque hoje em dia, matéria-prima mais cara que qualquer produtor tem está justamente no dinheiro, né? Então, quanto mais econômica, mais equilibrado for o seu gasto, né, de acordo com o que ele realmente precisa, melhor será o resultado dele lá na frente. Com certeza. Bom, doutor Guilherme, eu queria que o senhor deixasse o contato aqui, porque é muito importante as pessoas, de repente, tem alguma dúvida que passou batido aqui, algum tema importante. Eu acho que seria interessante, se o senhor quiser, fique à vontade de deixar um e-mail aqui para as pessoas entrarem em contato, porque eu vejo assim, a gente está dando um grande salto, né? A gente eu acho um salto importante para todos os lados, até para os produtores de defensivos, para aqueles que utilizam, né, as operadoras,
do agronegócio e também os consumidores. A gente está dando um passo eficiente para todo mundo. Acho que é muito importante a pessoa, até para evoluir junto, ter uma boa assessoria. Essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente, né, nesse ponto. Então, deixa eu aproveitar aqui para agradecer novamente. Foi ótimo para mim estar aqui e contribuir com você, Cláudio, nesse tema tão importante. Espero que todos aqueles que vejam esse nosso bate-papo se sintam aí um pouco mais esclarecidos sobre o tema, né, e que busquem se aprofundar sobre essa questão. É uma questão muito importante, ela é importante para o Brasil e também para o mundo, já que nós temos uma obrigação de produzir cada dia mais para fornecer para o mundo, né? Deixando meu contato, meu e-mail é guilherme@oliveirasouza com z, .adv, abreviatura de advogado.br. E eu estou sempre à disposição para buscar contribuir aí com os temas que focam muito na agroindústria, na cadeia agroindustrial como um todo. Bom, eu aqui, de minha parte, eu agradeço que o senhor tenha separado um espaço aí na agenda para a gente bater esse papo e levar informação eficiente, com credibilidade e responsabilidade para a nossa audiência. Eu acho que antes de sair criticando, a gente tem que buscar a informação correta, com responsabilidade, e para que a gente possa seguir tranquilos aí. E quando a gente for disseminar uma notícia, né, procurar levar a notícia correta, sem distorções, porque é assim que a gente constrói uma sociedade, né? Com tranquilidade, informação correta e com profissionais que trabalham para que a gente tenha um futuro mais tranquilo dentro desse aspecto, tá certo? Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu que agradeço.